Tá valendo? Então vamos lá, estamos aqui para mais um podcast Sexualidade em Pauta, o podcast do projeto de extensão dos alunos do 6º semestre de Psicologia da Univap. Eu sou o Gustavo. Catarina. Temos aqui a Loica, o Pedro e a Clarissa, também do grupo de extensão universitária. E o nosso tema do dia hoje é o papel do educador na educação sexual. A gente vai ter aqui com a gente o Haidar, professor há 15 anos, formado em gestão escolar e gestão de pessoas. E também apresentador do Pod Enem. E a gente queria agradecer ao Pod Enem pelo espaço cedido para nós. Então sigam o Pod Enem também e sigam o nosso podcast Sexualidade em Pauta, mas sigam também o Pod Enem. A gente está aqui então para agradecer o Haidar. Além do espaço do Pod Enem, o tempo do Haidar tá conosco. E eu queria que você se apresentasse do ponto de vista da sua carreira, né, contasse um pouquinho como ela é e a faixa etária que você trabalha com as crianças e adolescentes, ou que já trabalhou ou que trabalha também, para a gente conhecer um pouquinho do perfil de professor Haidar. Legal, Gustavo. Obrigado pelo convite, Gustavo, Catarina. Tá um prazer contribuir com vocês aqui, me fazer presente. Mas deixa eu falar primeiro que é Pop Enem, tá, gente? Vocês vão procurar Pod Enem, não vai ter na internet, não. É Pop Enem, mas tudo bem. @pop_Enem no Instagram e Pop Enem no YouTube. Já estou em sala de aula há 15 anos, como você já bem colocou na introdução, Gustavo. Trabalho com alunos do ensino fundamental, anos finais e ensino médio, desde então, ok? É desafiador, é muito legal, ao mesmo tempo que a gente se vê sempre frente a um desafio aparentemente intransponível, é legal quando a gente vê o aluno andar uma milha a mais. Eu sou uma pessoa completamente realizada mesmo na minha profissão. Lidar com jovens é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito que me deixa vivo, me faz me sentir vivo, né? Eu me distraí porque deu uma mudadinha aqui, mas eu acho que faz parte do processo, né? Beleza, então tranquilo. Mas me faz eu me sentir vivo, eu sou plenamente realizado. A minha formação inicial é letras, português, sou professor de português desde então, mas como eu entendo que é um caminho natural, né, para a carreira de todo mundo, a gente mudar um pouquinho de áreas, pensar em crescer no sentido de... não só de ganho financeiro, mas também de ocupar outros espaços. Eu comecei já a migrar academicamente para a área da gestão, mas o carro-chefe o meu carro-chefe é a sala de aula. E com essa experiência toda, né, 15 anos, bastante tempo, né? Bastante adolescentes e crianças devem ter passado pela sua sala de aula. Alguns que nem são mais, inclusive, que são colegas de profissão. E aí eu queria ouvir de você, por que você acha que educação sexual é importante para essa turma? Cara, quando eu li essa pergunta e ouvindo você agora, a gente vive num mundo que é cheio de tabus, né? Então a gente sempre pisa em ovos no sentido de que até onde a escola deve ir, até onde a família espera que a escola vá. E numa sociedade também muito plural, enquanto eu cheguei aqui, vocês me perguntaram, o seu nome é de que origem? Eu sou de uma família brasileira e meu pai é de uma família libanesa, que são mega tradicionais, cheio de tabus. Então sempre, pelo menos para minha família paterna, que são muçulmanos, sempre foi um tabu muito sério. E eu acredito que se eu tivesse hoje na escola, seria uma coisa impensável para os meus pais que a escola tratasse desse assunto de maneira aberta, né? Eu entendo que a escola, ela tem que ser um local que está pronto a receber esse tipo de aluno, que necessita dessas informações. Eu confesso para você que me falta um pouquinho de tato e de formação, talvez, para dizer para você assim, Gustavo. Não, acho que agora a escola está tranquila para falar sobre o assunto. É mais se uma demanda aparece, se um aluno apresenta algum tipo de sinal de abertura, se você entende que a família está propícia ou está aberta a esse tipo de estabelecimento de contato nesse sentido. Enquanto professor, eu entendo perfeitamente a seriedade, a importância, mas eu estou num local extremamente delicado para me posicionar e entender realmente qual é o meu papel nisso daí. Eu entendo que realmente é importante a gente se preparar para qualquer tipo de eventualidade, a gente saber orientar esse aluno. Então deixa eu emendar duas perguntas aqui de acordo com a sua fala. O seu papel, né?
qual que você acha que é o papel ideal do educador, professor, mas juntando no que você já trouxe, quais são as dificuldades que o educador e o professor enfrentam nesse ambiente da escola? O que você enxerga de dificuldade? É quase que uma terapia, Gustavo. Deixa eu te cumprimentar aqui, ó. Porque, Catarina, você faz parte do... Gente, eu tô me sentindo aqui num divã, mas vamos que vamos. Vai falando. É muito gostoso você falar sobre aquilo que te motiva, né? E quando você falou, qual que é, na sua opinião, o papel do educador? Quando a gente faz o juramento, vocês vão passar por esse período rapidinho, e quando vocês vão ver, vocês estão há 15 anos clinicando, atendendo, o professor, ele faz um juramento assim como qualquer outro profissional quando se forma no ensino superior. Juro solenemente, no exercício da minha profissão, trabalhar pela formação integral da pessoa humana. E quando a gente se sente um pouco inseguro de falar de determinados assuntos, até que ponto vai a palavra integral, né? Nesse ponto, a gente pisa em ovos, a gente não sabe direito como falar, porque isso é um tabu até dentro das casas, das famílias. Mas eu entendo que o educador, eu vou ser repetitivo, mas de repente, nesse contexto, ele apresente uma nova informação. O professor deve sim zelar pela formação integral da pessoa humana. Eu, enquanto professor de língua portuguesa, preciso me preparar nesse sentido para atender o meu aluno completamente nessa área do conhecimento. Mas eu entendo que assim como eu tenho que estar preparado para ministrar, às vezes, disciplinas que não são as minhas, às vezes as demandas de ordem de gênero, né? Questões sobre sexualidade devem ser abordadas e você não pode deixar passar, porque se algo acontecer a partir de então, a sua responsabilidade também é muito grande ante a isso. Exemplo, uma professora de geografia chegou para mim uma vez, Gustavo e Catarina, e falou assim, seu aluno, ele tá apresentando problemas muito graves de língua portuguesa. Eu não consigo trabalhar com ele. Aí eu falei, Jesus, moleque, é semi-analfabeto, eu não tô sabendo. Mas qual foi o equívoco de língua portuguesa que ele cometeu? Ele falou, não foi um equívoco. É um grau de ignorância que me assustou. Eu falei, desenvolve, né? Aí ela falou, ele não sabe o que é hidrografia. Aí eu falei para a professora... Eu falei, professora, mas hidrografia é uma coisa que ele vai ver só na sua matéria. Raramente eu vou pegar um livro de literatura, um livro de Jorge Amado, vou pegar um livro didático e vai estar lá a palavra hidrografia. Eu posso perguntar, crise hídrica é coisa de geografia, hidrografia é coisa de geografia. O que mais que eu posso usar? Tem outras palavras de origem hidro, né, que tem a ver com água, que ele vai ver mais em biologia, em ciências, em geografia. E então, com muita delicadeza, eu falei para essa professora, eu falei, vamos trabalhar? Porque, assim, a linguagem é uma área, assim, que além de ser um elemento cultural, ela é o elemento responsável pelo acesso aos demais elementos culturais. Então, a palavra hidrografia entendo que responsabilidade dessa professora também. Do mesmo jeito que, às vezes, as escolas não têm um profissional para tratar do assunto, né, sexo, de assunto gênero. E o professor tem que estar preparado, porque a gente vai se queixar depois, né? Meu Deus, esse aluno não está sendo bem orientado em casa. Aí eu imagino uma outra pessoa falando para mim, vamos trabalhar? Porque, assim, pode não ser a tua área de especialização, mas você tem que dar conta naquele momento, você tem que se preparar, você tem que estar pronto. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. E nesses 15 anos, né, você deve ter passado por várias instituições, sim, contextos diferentes, métodos e ideologias e ideias diferentes dentro da instituição. Uhum. Pais de alunos, diretores de escola, colegas de escola. A gente sabe que o tema ele ainda é delicado, né? Ele não é natural para todo mundo. Uhum. Você já enfrentou alguma dificuldade em relação a isso no ambiente? Ou você enxerga que o ambiente ainda tem dificuldade? E se sim, ele está relacionado com algum aspecto específico? O que você enxerga desse tema dentro do ambiente escolar? Uhum. Sim, eu enxergo sim como um tema delicado. Não olho com otimismo a quebra desse tabu, então o trabalho de vocês é importantíssimo, né, enquanto profissionais da psicologia, porque vocês conseguem desbravar alguns solos que o professor é um pouco questionado e, assim, eu não sei se de fato a sociedade está completamente errada frente aos acontecimentos recentes, né? Uma vez que
A gente hoje não pode confiar nem na sombra, né? Alguma coisa acontece. Mas sim, a gente enfrenta esse tipo de dubiedade, eu não sei se é essa a palavra, de discrepância. Pais que esperam que a escola trate do assunto, porque eles têm medo de falar sobre isso em casa. Pessoas que falam sobre isso em casa e eximem a escola dessa responsabilidade. E famílias que não querem que a escola fale e também não estão dispostas a falar. E é tudo no mesmo ambiente. Tudo dentro do mesmo ambiente. Então, para uma criança, o assunto é completamente tranquilo. E para outra é completamente velado. Você já passou por alguma instituição que tinha algum programa voltado à educação sexual? Especificamente, não. Mas alguns programas no sentido de autoconhecimento, né? Reflexão acerca do próprio comportamento ante as dificuldades da vida, e entre eles, obviamente, como a pessoa lida com a questão sexual, né, com o respeito ao outro, o conhecimento do próprio corpo. Então, sim, já trabalhei em escolas que falavam sobre o assunto, mas especificamente a educação sexual, não. Mas não. você acha que é por conta desses tabus, que não é muito falado, ou é porque é o despreparo? Qual que você acha que seria o motivo de não ser falado especificamente sobre isso? Bom, ante a uma sociedade que a gente mesmo não consegue entender para que lado está indo, eu estava assistindo um vídeo do professor Vitorino, que é um marqueteiro aí de políticos. Ele fala que o Brasil ele é guiado por emoções, né? Nunca ninguém escolhe, por exemplo, votar num político pegando o plano de governo. Qual foi a última vez que você viu alguém falar assim, não, só vou votar em alguém depois que eu ler o plano de governo? Não, eu quero saber se pensa como eu penso e ignora até os debates. Então, frente a uma sociedade que a gente não entende para que lado vai, que até pouco tempo atrás batia 63 pontos em novela das 8, hoje não bate 20, a gente não sabe para onde essa sociedade está indo. O professor, obviamente, não sabe até onde pode ir. A escola não sabe até onde pode ir, porque o próprio pai, às vezes, não se conhece. A própria família desconhece os seus próprios limites. Então, obviamente, existe, né, não sei qual que é a palavra, agora me fugiu, existe um caráter meio reticente por parte das escolas, dos professores, porque realmente entendemos a seriedade como professores e entendo também que a escola sabe da seriedade, da complexidade do assunto, mas também fica num terreno pantanoso para que as coisas sejam realizadas de maneira integral. E aí, indo por esse caminho, né? Vamos falar da sociedade, da escola, do ambiente, do professor. A gente sabe que dentro da formação da pessoa, e aí eu vou falar meninos e meninas. Perfeito. O consentimento é uma coisa importante. Ótimo. Né? Ser educado sobre o que é consentimento. E a gente sabe que existe uma diferença séria na sociedade daquilo que o menino enxerga como sendo consentimento ou permissão, né, que ele tem, e daquilo que as meninas elas elaboram durante a vida delas e com a família, com a sociedade em relação ao consentimento. Você percebe dentro da escola situações onde a ideia de consentimento, quer dizer, o conceito do consentimento, o que é, e a atitude, o comportamento meninos e meninas precisaria ser melhor ensinado? Eu quero dizer, tem situações onde o consentimento ele não foi seguido, né, dentro do ambiente escolar. Por que eu estou colocando isso? Né? Esse é um aspecto de extrema relevância dentro da educação sexual, se não o mais relevante. Certo. Né? Então, eu queria ver um pouco da sua visão em relação ao consentimento nesse ambiente, entre os meninos e meninas, quando eles estão crescendo, aprendendo, que eles vão aprender na sociedade, os dois lados, né? Tanto meninos e meninas. Bom, experiências de ocorrências de não consentimento e mesmo assim algo acontecer, obviamente a gente vê sempre. Infelizmente a gente vê. O que a escola faz para que isso não aconteça? A escola se desespera. A escola se desespera, porque assim, se busca um fórum mais adequado para chamar a atenção do aluno que procedeu sem o consentimento da aluna, ou vice-versa, a gente abre um canal de comunicação que nem sempre é muito sadio com a família desse aluno.
Por vezes a família é muito receptiva, eu acredito que na maioria das vezes a família é receptiva aos apontamentos da escola, mas hoje a escola perdeu a autoridade que tinha anteriormente. Né, a voz ativa, a voz de autoridade sobre as crianças que antigamente tinha. E aí nós podemos fazer uma outra avaliação para ver se isso é de tudo negativo ou não. Mas antigamente os professores, a escola falava, os pais acatavam, ainda que não fosse de bom grado. Hoje em dia existe uma discussão muito franca entre família e escola quando há um desentendimento. Não te dei autoridade para falar sobre esse assunto com meu filho, por que você abriu esse assunto sem a presença da família? Eles ficarem defendendo demais a criança também, então, né? Aí a gente não sabe se é uma defesa do pai, né, que não conseguiu dar conta de ensinar para o filho o que é consentimento, ou se é realmente uma superproteção. Aí vocês de repente estão até mais preparados para responder isso do que o professor aqui, mas é uma pergunta que eu faço até a vocês, fica para refletir. E de repente vocês podem até responder para a galera aí, eu estou aqui também ouvindo. Mas existe sim casos em que o consentimento não é respeitado, e a escola que faz? A escola entende a seriedade, sabe às vezes como proceder, mas entra em completo colapso. Porque a gente, enfim, até onde pode ir para a família também não se indispor com a instituição. E olhando para a sociedade, né? Nos 15 anos de aulas, né? Que você passou toda a sua experiência. Uhum. Você vê que o ambiente da sociedade mudou? Eu quero dizer no seguinte sentido. Essas crianças que entram na escola hoje, elas entram com uma visão de sexo e sexualidade diferente das crianças de 15 anos atrás? E esse ambiente cultural que a gente vive é diferente e foi para melhor ou foi para pior? Nossa, é uma pergunta... A primeira parte foi muito fácil, a segunda parte foi um pouco mais difícil. O aluno é diferente, Gustavo? É, muito diferente. Eu também não sou quem fui, né? O Saramago diz, né? As pessoas não é o que eram e nem eu sou o que fui. Então, assim, quando eu comecei... Inclusive, a primeira entrevista do Pop Enem... Primeira não, acho que a terceira. Foi com o professor Heron. Ele falou que a maior dificuldade dele enquanto professor é, ano a ano, ele envelhece. E todos os anos, os alunos não envelhecem. Ele vai dar aula para o primeiro ano do ensino médio todo ano. Então, esses alunos se renovam. Mas, se esse aluno fosse o mesmo aluno do primeiro ano do ensino médio, do período em que eu tinha 22, 23 anos, quando eu entrei na sala pela primeira vez, seria uma coisa. Mas o jovem, eles têm vindo à sala de aula com outro comportamento. Advento de tecnologia, com certeza, imagino que seja um fator que modificou muito, né, um tempero fundamental para a sociedade se tornar o que é hoje. O acesso a todo tipo de conteúdo, a falta de controle dos horários em que as pessoas usam esse dispositivo ou esses dispositivos tem fundamentalmente contribuído, na minha opinião, para o caráter desse aluno, né? E isso reflete na escola. Eu quero entender até um pouquinho mais de aspectos culturais, né? Uhum. Música, literatura, cinema. Mudou nos últimos 15 anos e muito mais em relação a quando eu estudei, por exemplo, né? A mudança foi relevante. Foi. O acesso. Mas esse contexto cultural, né? Você acha que facilitou para essas crianças aprenderem sobre sexualidade no ambiente cultural? Quer dizer, elas têm acesso à educação ou elas têm acesso mais à deseducação? Você enxerga no comportamento deles dentro da sala de aula em relação a isso? Bom, primeiro de tudo, vamos lembrar que a tecnologia, ela tá aí pro bem ou pro mal, né? A gente encontra de tudo, ela é um reflexo fiel da sociedade. A gente encontra coisa boa e coisa ruim dentro do ambiente tecnológico. Agora, o que isso tem promovido de mudança cultural, se é positivo ou não, né? Eu sou um cara saudosista, né? Um exemplo aqui, para não dizer, mas dizer ao mesmo tempo. Se você for hoje, Gustavo, numa sala de 8º ano e perguntar quem é Jota Quest, eles não sabem. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eles não sabem quem é Jota Quest. Eles conhecem outros artistas. Ana Castela. Aí a gente começa a nomear e a gente vai começar pelas não sai daqui aqui. Mais. Mas eles têm assim acesso a um material muito mais rudimentar,
né, para não dizer de maneira muito mais escrachada, um material muito mais rudimentar. Eu acredito que a erudição realmente, ano a ano, se a gente não tomar cuidado... E o conteúdo sexual aumenta dentro desse material, certo? É uma grande isca, eu imagino. Era aí que a gente queria chegar também, nessa sexualização exacerbada também, né? Porque assim, eu dou aula para crianças de 1º e 2º ano e eu já vejo um conteúdo sexual muito mais explícito do que eu imaginava. Meu Deus. Sabe? É uma questão... E assim, é o que você falou, é essa coisa de não ter um limite, não ter um limiar no que você pode... Até que ponto a criança pode acessar, sabe? Então eu acho que assim, a tecnologia tá ali, faz parte do contemporâneo da criança, da ambientação dela, mas ela precisa ter um limite também. Assim como a gente. E eles não têm muito esse limite, porque é muito mais fácil deixar a criança acessando ali, porque ela não dá trabalho. Nossa, que forte isso, né, que você falou. Eu tô sendo bem modalizador aqui, no sentido de usar bem as palavras para tomar muito cuidado. E também levando em consideração que eu não estou generalizando. As escolas do Brasil não sabem como tratar, porque existem, como eu disse, projetos mais abrangentes que tratam de maneira muito lúcida esses assuntos. Mas quando você fala de limite... Vocês também têm mais subsídio para responder isso do que o Haider aqui. Mas a minha filha, ela consumindo desenhos animados, né, com 5 anos, eu deixei ela durante um tempinho com um celular antigo que eu tinha, que só tinha acesso à internet. Quando eu tirei o celular dela, ela ficou assim completamente transtornada. Quando eu vi o grau de irritação que ela ficou, eu fiz ela perder o celular. Ela está até hoje com o celular perdido. E ela é outra criança já. Ela é outra criança. Aí você tem já o agente que piora, né? Talvez a dopamina que o aparelho produza, e aí essa dopamina daqui a pouco não vai fazendo mais efeito, ele vai procurando conteúdos um pouco mais agressivos. Não sei, pode ser, eu imagino que seja. E pensa no tempo em que eu estava no 6º ano, na famigerada 5ª série. Gente, eu era completamente infantilizado. Eu brincava de boneco, eu gostava de jogar bola na rua, eu arrancava o tampão do meu dedo do pé jogando bola. E hoje em dia essa criança ela é super protegida, ela é bem cuidada, ela é muito bonita, ela é extremamente zelada, apresentável, mas assim, a gente vê um grau de destruição interna, se eu não posso... Não sei se é o termo mais adequado, mas existe sim uma devastação que mora nesse lance de não dar trabalho. Então a tecnologia é minha aliada, eu vou deixar na tecnologia, porque enquanto ele está lá, eu estou aqui na minha Netflix, enquanto ele está lá eu estou cozinhando. Então a sociedade pós-moderna em que todo mundo trabalha e pouco se faz para dedicar mais tempo a essa criança que tanto precisa do nosso tempo, com certeza tem feito com que essas crianças na escola apareçam de outra maneira. Acredito que sim, Gustavo. E aí... Que idade você acha que seria ideal para essa criança começar a ter a sua educação sexual, né? Olhando do contexto da escola, né? Uhum. Na família, né, a gente sabe que é a família que vai determinar, ela que vai entender a melhor. Mas vamos pensar se a gente pudesse estabelecer um currículo, né, dentro das escolas. Com a sua experiência, qual que seria a idade ideal para começar a trabalhar esse tema com as crianças e adolescentes também, né? A Catarina... Quando veio, ela estava sentada nessa cadeira. E eu estava aí. E eu estava do outro lado com o meu amigo Ismael. Eu perguntei quase a mesma coisa para ela, mas não na questão sexual. Eu perguntei quando que a gente poderia aumentar o grau de complexidade das abordagens. E ela falou, a partir do momento que a criança pergunta, ela já está pronta para saber, não foi isso que você falou? Foi. Eu acredito que essa fala dela foi muito determinante para a opinião que eu estou lançando aqui para você. Quando que a criança começa a perguntar? Né? Ela está dizendo que no 2º ano do fundamental as crianças já começam a apresentar um domínio muito estranho de determinadas coisas que até pouco tempo atrás não era muito comum. Eu acredito que a escola e a família, enfim, alguém tem que fazer alguma coisa a partir do momento que essa criança começou a apresentar algum tipo de curiosidade ou começou a manifestar um falso discurso de domínio sobre o tema. Alguma coisa tem que ser feita. E é muito importante retribuir essa pergunta para a criança. Eu também acho que falei sobre isso no outro podcast, porque aí você consegue entender até onde ela sabe. Então, quando a criança pergunta, de onde eu vim? Né? Como é que eu nasci? Você pergunta,
O que você acha que aconteceu? Porque daí você não dá uma resposta, assim, falando de fases do desenvolvimento e tudo mais, você não dá uma resposta além do que ela precisa. Você dá uma resposta satisfatória a partir do que ela já sabe. Porque às vezes você tá inseguro É. e às vezes nem precisaria, porque ela já meio que domina metade do caminho. Você só tem que... Ela só quer, às vezes, validar o que ela já sabe. Sim. Então é importante retribuir, né? A gente sempre bate nessa tecla, retribui a pergunta. Então eu acho que... Mas a partir do momento que a criança pergunta, eu acho que é isso mesmo, assim. Ela já tem a capacidade mínima de entender sobre aquilo. Aí quando você traz currículo, né, Gustavo? Pô, é um negócio cartesiano, né? Que nem a gente falou. Porque assim... Não existe fórmula que dá certo para todo mundo. A gente entendendo que a pessoa é um sujeito e que ela vai apresentar traços de desenvolvimento cognitivo e físico em tempos diferentes, a escola tem um desafio. Alguém vai ter que falar com essa criança. A casa, às vezes, vai ter um desafio, porque não, meu pai falou disso comigo quando eu tinha 15 anos. Às vezes, teu filho com 17 anos... tô chutando para cima, não tenho nem a mínima noção do que eu tô falando. Meu filho com 17 anos ainda não me perguntou e eu já começo a ficar preocupado, né? Não, tem que puxar esse assunto com meu filho. Mas às vezes com 12 já puxa o assunto. Não, ainda falta 3 anos, eu tô pensando no roteiro ainda. A gente tem que estar preparado. A gente tem que responder, tem que validar, tem que ouvir o que essa criança tem a dizer para que a gente oriente de maneira adequada. Eu imagino que seja isso. E aí, voltando para o ambiente, agora não para a formação da criança, mas do professor, né? Imagina que os professores que vocês conhecem recebessem essa pergunta de uma criancinha de 5 anos? 6 anos. 6, 5 anos, né? Como eu nasci. Vocês acham que eles estariam preparados para responder? Os que eu conheço, Gustavo, que trabalham, eu acredito que sim. Eu não acredito que seja um problema de formação e nem de vocabulário. Eu acredito que seja um receio, talvez, né? De não ser mal interpretado. Até onde eu posso chegar. Até onde eu posso ir com essa criança, até onde o pai espera que eu vá. Aquele discurso do começo do podcast. Você acha que o professor ele pode sentir esse receio da retaliação da família e da escola? Sim, por vezes um, por vezes de outro, né? Depende muito da abordagem dessa escola. Existem escolas mais cartesianas que, enfim, não se diz, mas se percebe, né? Não, a escola está aqui como a provedora do conhecimento curricular. Tem escolas ótimas que falam, não, nós estamos aqui pensando em solucionar problemas, ensinar a criança a solucionar problemas. E quando a criança me traz uma pergunta não respondida, é um problema que ela tem que resolver. Então a escola te dá abertura para falar sobre isso, mas ainda quando a escola valida, existe um outro elemento ainda que está atrás da escola, que é a família. Então o professor, eu acredito que é um longo caminho a ser percorrido enquanto a gente não tiver um órgão que realmente se apresente com autoridade para que as famílias entendam que é necessário falar sobre o assunto, que tranquilize essa família que nada vai ser apresentado fora de tempo, ou que essa conversa não vai nascer sem um contexto bem estabelecido pelo próprio educando, né? Um trabalho de conscientização com as famílias é realmente necessário. E a gente falou de formação do professor, formação das crianças, a gente falou de consentimento. Queria mudar um pouquinho o tema agora para gênero, né? Uhum. O quanto você acha que a formação da educação sexual nas escolas, né, pode ajudar para contribuir contra a violência de gênero e outros aspectos voltados a questões de gênero para essas crianças que estão nessa fase, né, de estudo aí? O que você compreende nessa questão de gênero dentro da escola? Engraçado, não sei se engraçado ou curioso, eu imagino que as questões de gênero elas têm um tabu até menor do que a própria questão de educação sexual. Ah, é? Eu imagino que as crianças elas já nascem num contexto em que as manifestações de preferência ou de orientação, elas se afloram. E as crianças elas são orientadas pela escola a não fazer com o colega aquilo que não gostaria que fizesse com você. Na nossa época, a gente era muito cruel, não era? Quando alguém apresentava qualquer traço de... Era viadinho direto. era uma crueldade exacerbada. Eu tenho uma das maiores feridas que eu trago enquanto estudante. Estudar com um aluno, eu estava na 3ª série do médio, ele estava na 2ª, do colégio em Jacareí. Esse menino
abertamente assumiu a homossexualidade dele em 2000, num período em que, enfim, ninguém pensava em fazer isso. Mas ele assumiu num tom assim que ele praticamente gritou para a sociedade. Ele ia com o sapato que ele queria, ele colocava a tiara, ele não sofreava a vontade de usar o tom de voz que ele queria. E os meus colegas foram cruéis com ele. Os professores. Os professores foram omissos. Os colegas foram cruéis. Eu não era professor na época, eu era colega eu era estudante. E eu via aquilo, Gustavo, e eu não fazia nada. E hoje é uma das feridas que eu tenho. E é o que eu falo para minha filha hoje. Filha, você não pode desrespeitar um colega, seja qual for a razão que você entenda. Mas por que eu ia desrespeitar, papai? Para ela é um negócio tão impensável, e para mim é uma preocupação tão grande, né, de instruí-la de maneira adequada. Não, filha. Se por exemplo, existem alunos com algum tipo de deficiência física, né, um aluno PCD. Na nossa época, é o Perneta, é o Maneta, é o Saci, é o Lula. Hoje em dia as crianças não são cruéis nesse ponto. Eles são muito mais lúcidos nessa questão do preconceito. Mas quando se trata do tabu da orientação sexual, eu acredito que as famílias e os alunos são muito mais resistentes. Eu acredito que as ocorrências de bullying por questões de gênero hoje, elas são muito pontuais, pelo menos nos locais em que eu trabalho. Então você acha que a escola está mais preparada hoje para lidar? O ambiente escolar em si está mais preparado? Sim, acredito que sim, até porque a sociedade está exalando esse tipo de assunto, né? Uhum. Então, onde ele pesquisa na internet, tem lá alguém com uma orientação sexual diferente. Então, ele já recebe aquilo com naturalidade. Na minha época de moleque, uma criança com 2 pais, meu Deus, uma criança com 2 pais, como assim? Eu tinha vizinhas de porta, um casal de lésbicas. E para mim aquilo era, meu Deus, elas não são marido e mulher e têm filhos, são 2 mulheres e um cachorro. Então, para nós era muito fora da realidade uma família apresentar traços tão diferentes da minha. Hoje em dia já não é tão diferente. Não é tão diferente. E as crianças estão crescendo nesse ambiente em que as coisas se apresentam de maneira com mais normalidade, né? Eu acredito que a escola sim está mais preparada porque eles já vêm um pouco diferente, mais receptivos. Que a sociedade mudou, né? A sociedade mudou. E trouxe isso junto para dentro da escola também. Exatamente. Mas você acha que de alguma forma o ambiente escolar, ele deliberadamente se reconstituiu, quer dizer, se reconstruiu para tratar esses assuntos? Ou ele só aceitou que a sociedade mudou? Assim, a escola, ela pensou para vou melhorar como eu atuo com questões de gênero com crianças e adolescentes? Ou não? Foi uma demanda da sociedade e a escola aceitou? Você acha que eles têm estratégias, assim, para lidar? Eu acho que não foi bem assim, tudo mudou e foi um degradê social, assim, que tudo chegou lindo e maravilhoso. Muitas militâncias foram estabelecidas, muitas legislações sofreram alterações, as escolas receberam orientação até no universo jurídico para saber como tratar. Então, assim, no início, a fala de preconceito de gênero ou de preconceito por causa da orientação de gênero, ela foi combatida a ferro e fogo. As famílias, elas passaram a aceitar os filhos que traziam esses traços e validavam a orientação dos filhos. Então, a família, quando apoia, o filho se sente protegido, o filho se sente empoderado, e a escola foi aprendendo a orientar esse aluno. A escola não tem muito o que fazer. Se a família disser que você fez bullying com o filho dele, é uma questão do seu pai com o pai dele. A escola não tem muito o que fazer. Aí o filho já vinha com outra postura para a sala de aula. Então a escola pouco fez. A escola orientou e mediou os conflitos que apareciam, né? Isso falando de 2009 para cá, né? Pouco a escola atuou como protagonista. A escola fez uma mediação, acredito que de muito sucesso, mas não foi o protagonista principal. Né? Exatamente. A sociedade foi trazendo já essas mudanças e impondo a sociedade, e a escola não é um estágio para a sociedade. Na minha opinião, a escola é
é a sociedade funcionando, só que para uma galera de faixa etária reduzida. Então a sociedade está lá dentro também. E a sociedade lá em cima mudou, aqui embaixo tem que mudar. Se o teu pai tem que aceitar do lado de fora, você tem que aceitar aqui do lado de dentro também, acabou, não tem essa. E a criança recebe isso. Entendi. E olhando também no mesmo aspecto, né, da sociedade, das crianças e como as coisas vêm mudando em educação sexual dentro desse ambiente, tanto escolar quanto da família. Né? A questão da gravidez na adolescência e também ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, né? E isso é mais abordado dentro das escolas? Assim, as meninas e os meninos, eles estão mais preparados ou não para lidar com esses temas? Você enxerga situações em que ainda precisaria de mais educação para essas crianças e adolescentes? Existe sim a necessidade de melhorar, né? Eu acredito que muitos projetos podem ser estabelecidos para que ganhe um corpo diferente, ganhe uma relevância mais acentuada. Mas eu acredito que as escolas, elas não se intimidam no tratamento desse tipo de problema. DST, gravidez na adolescência, é palestra clássica em qualquer escola, né? Principalmente em escolas públicas. Não é um tema tabu para a escola? Não, acredito que não. Quando se fala de gravidez na adolescência, você não fala de namoro, de consentimento, que são coisas assim até um pouco subjetivas, né? Gravidez na adolescência é o seguinte, ó, se você fizer, camarada, você vai ter que assumir. Filha, se você fizer o que não é pra fazer, você vai ficar grávida e poucos planos que você tinha pro seu futuro vai dar certo. Não tem muito tabu em cima disso, Não, né? porque é uma coisa que vai acontecer. Se a criança chegar, ela vai demandar trabalho. Sim. Se a criança com 13 anos engravidar, ela vai ter mais de 2, 3, 4, uma fração muito importante da vida dela comprometida. E a família teme isso. Você está vendo que tudo passa pela família? Quando a família enxerga que há um benefício, né? Ou que há um ganho nessa conversa, ou então, de repente, não vou precisar eu me indispor com meu filho para falar sobre esse assunto. Existe alguém que ele admira, que ele tem algum tipo de consideração falando isso por mim? Nossa, que legal, ó, o professor falou, hein? Então existe também essa necessidade de dividir com a escola o fardo das informações mais impactantes. Mas existe ainda um lugar da família que não, disso daqui eu cuido, né? Com quem que ela vai namorar, com quem que ela não vai namorar. Eu posso tratar de questões de gênero com meu filho, porque tratar de questão de gênero com o meu filho é uma coisa. Como ele vai tratar o colega que tem uma outra orientação é outra coisa. Entendi. Tá dando pra entender? Não, meu filho é meu filho, eu cuido dessa questão aqui. Mas ele não pode desrespeitar ninguém. Mas o meu filho, enquanto ele estiver debaixo do meu teto, ele vai obedecer o que eu entendo como valoroso, e o que eu entendo como importante. E aí a gente falou, né, que a escola tem as palestras, ela vai expor o tema, mas eu queria ouvir de você, assim, pela sua experiência, né? Quais os meios didáticos que você acha que são importantes para lidar? Recursos, né? Assim, é a palestra, beleza, é a palestra. É a demonstração, é um filme. Demonstração é o filme. Assim, o que você entende como sendo meio didático interessante para lidar com o tema sexualidade dentro do ambiente escolar? Não só dentro da sala de aula, mas dentro do ambiente todo. O professor, ele tem canal aberto para falar sobre esse assunto, mas como eu disse, o professor, ele sempre está com a guarda alta. Então, o que eu imagino que as escolas façam, e acredito que essa receita, até que a sociedade mude a ponto de não dar mais certo, ela pode seguir o mesmo caminho, na minha opinião. Profissional da saúde. Profissional da saúde que vai falar com as meninas, profissional da saúde que vai falar com os meninos, né? Como deve tratar, como deve fazer, como deve diagnosticar, como deve se tocar, enfim. Eu acredito que esse caminho é um caminho adequado. Obviamente, esse profissional ele vem um dia na escola. Raramente um aluno vai se sentir no altas horas, né, que ele pode levantar o dedo e falar com a Laura Miller de maneira completamente despretensiosa lá. Não, eles têm um pouco de receio de se expor na frente dos colegas. Mas uma vez que esse profissional chegou e deu start, as curiosidades, de repente alguma questão que ele teve vergonha de tratar lá durante a palestra, ele procura, de repente,
a coordenação, procura o professor, procura uma professora para falar sobre esse assunto. A gente recebeu a psicóloga, sexóloga, a Márcia Eliane, e ela falou que ela fez palestra em escola, acho que foi escola, né? Foi. E depois ela começou a receber várias perguntas, né? No individual. Isso, né? Porque lá na hora, e ela recebeu, e muitas delas voltadas para questões de gênero. E ela disse que a maior parte era questões de gênero, os adolescentes e crianças, eu não lembro bem a idade, né? Que eles queriam tirar dúvidas diretamente com ela e que é esse negócio, né? Não vai levantar a mão ali na hora e... porque eu sinto que essas palestras, esses encontros que acontecem, eles são muito voltados a não engravidar, sabe? Só que eles não falam coisa muito prática, né? só que eles não falam muito do processo que é isso, do conhecimento da menina mesmo ao se tocar, do menino ao se tocar. Eles não abordam isso de uma forma saudável. Eles só falam, sexo é perigoso porque você engravida. Toma cuidado, não faça. Aí marginaliza um assunto, né? Exatamente. Então você não aborda a complexidade do assunto. Você simplesmente simplifica ao não engravide. Não faça porque você pode engravidar. Só que tem muitos poréns aí, né? Não é um preto no branco. É vários tons de cinza. Então é uma conversa bem complexa essa. E a gente tá falando de gravidez na adolescência, ISTs, etc. Mas tem um tema que também é bem relevante, principalmente para os adolescentes e jovens, né? Para eles terem conhecimento, que é o aborto, né? Como é que você enxerga a discussão do aborto dentro da sala de aula, olhando aspectos culturais, sociais brasileiros, mas também de legislação, né? Como que um professor lida com essa discussão dentro dessa sala de aula, né? Um tema extremamente delicado, se não um dos mais delicados, dado a questão social e legal, né? Gustavo, vou te falar uma coisa. Eu já pedi demissão de uma escola por causa desse tema. Então a gente chegou no ponto que a gente queria. Por quê? Eu sou professor de língua portuguesa, literatura e redação. Quando se trata, por exemplo, de um gênero textual redação, você vai apresentar uma introdução, problema 1, problema 2 e propostas de intervenção. Até aí tranquilo. Quando você vai para um gênero um pouco mais opinativo, aí um artigo de opinião, você apresenta o tema num primeiro parágrafo, você argumenta nos parágrafos subsequentes e opina de maneira contundente no último parágrafo. Quando a gente vai compartilhar esses textos, o colega, ele não tem assim um concordo em partes, concordo plenamente, é sempre um discordo frontalmente. E começa o Armagedon, uma hecatombe vem para a sala e é desafiador o professor conseguir gerenciar esse tipo de conflito. Quando a gente vai para um outro gênero textual, que é um gênero oral, chamado debate, aí é gente indo às vias de fato, é gente xingando o colega, e você nesse turbilhão. Talvez seja um reflexo do que a sociedade tem apresentado do lado de fora da escola também, né, de pessoas, de repente, um pouco mais intolerantes, pessoas que são muito apaixonadas pela própria voz e não conseguem entender que o outro pode pensar diferente. O tema aborto é um desses, né, em que o professor se concorda em parte com um, em parte com o outro. Não, o professor é o isentão. Se o professor concorda completamente com esse, não, ele é o ultradireitista ou ele é o esquerdalha mortadela. Ele nunca é um cara lúcido que pensou e desenvolveu a sua opinião, entendeu? Então, esse tema específico que você trouxe, eu acredito que ainda é muito perigoso dentro do ambiente de sala de aula. Então, as escolas não estão preparadas ainda do ponto de vista, eu vou dizer didático, mas do ambiente da escola. A gente não deixa de trabalhar esse assunto. Não deixa. Não deixa, mas o professor que trabalha esse tema, ele se preocupa umas semanas antes. Entendeu? Ele se prepara bem. Ele se prepara muito bem. Quando ele sente qualquer fagulha acendendo, antes de que aquilo vire um incêndio, a atividade toma um rumo diferente, né? Então, beleza, ao invés de fazer um debate, você vai escrever as suas opiniões, as suas considerações, e eu vou fazer a leitura dos materiais e pronto. O assunto não vai continuar. Então, eu trabalhei o gênero opinativo, mas eu não consegui colocar frente a frente duas pessoas com ideias opostas, mas que podem ser igualmente coerentes para tratar com maturidade sobre um assunto.
como nós fazíamos na nossa época de colégio. Que eu me fantasiava de Ciro Gomes, o meu amigo se fantasiava de Fernando Henrique, o outro se fantasiava de Lula, e vamos fazer um debate, vamos fazer um comício na rua, todo mundo brincava. Nossa, eu ganhava pirulito das pessoas na rua vestido de Ciro Gomes. Hoje em dia, o que acontece se o cara for vestido de um personagem político A ou B? Né? Sempre vai ter um que ama, que vai querer levar para casa, e alguém que vai querer dar uma cajadada na cabeça de alguém, né? Então na escola tá igualzinho, Gustavo. Imagina. É o que a gente tá falando, é um reflexo do que tá na sociedade, né? A sociedade pulsando ali dentro da escola é a sociedade, não tem jeito. E aí, trazendo outro tema, que eu não sei se é polêmico ou não, mas vamos ver aqui. Até agora foi, vamos ver. Como é que tá no ambiente das escolas. Eu lembro que a primeira camisinha que eu ganhei foi na escola. Isso 1990 ou 80, em alguma coisa. O que você acha dessa distribuição dentro das escolas? E foi numa palestra de educação sexual. O que você acha dessa distribuição dentro das escolas? Eu particularmente? Você, e o que você acha da sua opinião, e o que você acha que as escolas, quer dizer, o ambiente escolar, não vou colocar na figura do diretor, do coordenador da escola, mas do contexto da escola, acha sobre o tema? É porque existem opiniões com argumentos diferentes e igualmente plausíveis. Eu, enquanto professor, de repente tenho uma opinião diferente de outros professores e diferente de profissionais da saúde, por exemplo, que estão pensando pela ótica ali do profissional da saúde. E quando você, enfim, ocupa um lugar de fala, você olha o mundo por aquele prisma. Eu sou professor de língua portuguesa. Eu vejo o mundo pelos olhos da erudição do Machado, né? Com os olhares verdadeiros do Jorge Amado, Brasil de verdade. Eu acredito que assim, Gustavo, a escola tem que falar a verdade para o aluno. Mas eu não sei se nós temos que abrir a escola para todo tipo de ação ou para todo tipo eu acho que essa palavra mesmo é mais adequada, né? Não, beleza, nós falamos a verdade e aqui fazemos tudo, porque sempre vai ter um próximo passo, né, Gustavo? Qual vai ser o próximo passo? Né? Hoje nós falamos a verdade, eu acredito que essa é a função da escola, falar a verdade, não se esquivar de nenhuma pergunta, tratar de maneira genuína. Agora vamos fazer o quê? Vamos distribuir camisinha? Agora a gente vai distribuir camisinha, daqui a pouco a sociedade vai pedir mais. E aí, o que a gente vai fazer mais? A gente tem que ter um limite para que a escola também não vire um completo ambiente que a gente não sabe no que vai se tornar. Que ela se responsabilize por tudo, né? Não, na verdade, o que a escola é? Para que ela serve? A escola está lá para trazer erudição, a escola está lá para trazer lucidez, ela está lá para nos capacitar para a vida. Alguns colegas professores podem dizer, não, esse ato de alguém levar a camisinha lá passa um recado. Mas, beleza, e esses recados eles estão ficando cada vez mais contundentes. Qual vai ser o próximo recado contundente? Eu me preocupo com esse limite. O fato da camisinha em si, de repente, não é um problema, mas sempre a sociedade vai pedir mais. E qual vai ser o mais que a gente vai oferecer depois? Entendeu? Não, agora, enfim... Vou nem devagar sobre as possibilidades, mas a gente tem que estabelecer alguns limites, porque assim, o professor, às vezes ele tem um Google Chrome, eu falei isso no Story até há pouco tempo, ele tem um Google Chrome com internet, ele tem uma lousa digital, um canetão, e bora mudar o Brasil, gente, vamos lá, mas o professor ele não consegue fazer tudo para mudar o Brasil. Às vezes a questão precisa da intervenção de profissionais da saúde, de profissionais da psicologia. De repente, num ambiente escolar, mas num horário extra-aula, né? Gente, vou mandar para a família um comunicado, quem quiser participar, participa, o negócio vai ser mais ou menos assim. Beleza, eu acho que a escola tem que ser um ambiente plural, tem que ser receptivo, mas eu acredito que a gente tem que estabelecer alguns limites e não pela moralização, mas por entender que a escola tem ali a sua responsabilidade até certo ponto. A partir dali é uma responsabilidade que realmente cabe a outros profissionais, a família, aí eu já nem sei te dizer, porque até a minha formação vai até certo ponto. Mas a gente já começou a fazer um outro exercício aqui que eu achei interessante, que é esse de enxergar o futuro, né? Você trouxe coisas do deveria ser aqui. O que você enxerga que seria o futuro ideal para a educação sexual dentro da escola?
né? O que você acha que falta e aonde que você mexeria ali para que a gente tivesse um futuro... Eu estou falando ideal, mas... O mundo ideal, né? A gente está melhorando, né? Para a gente melhorar o que a gente tem hoje. Gustavo, não é saudosismo, até porque quando a gente pensa em escola do século passado, a gente pensa numa escola que tinha autoridade, mas que nem sempre contava com a crença e com a parceria das famílias de maneira genuína. Era uma escola que falava e que a família acatava. Mas até que ponto esse acatar era genuíno é subjetivo. Mas o meu mundo ideal é uma escola que se apresente à família de maneira genuína e uma família que aceite ou que seja mais receptiva às ações da escola. Eu sou favorável a uma escola e a uma família que se unem, que virem um só. A família que acredita na escola, a escola que sente o respaldo e o empoderamento da família, e os dois juntos pensem sobre a formação integral daquele sujeito que está lá dentro estudando. E isso engloba também a questão da orientação sexual. Quer dizer, a família tem que ter plena convicção e plena confiança de que a escola, depois da própria família, é a instituição que mais está interessada em fazer com que aquele pequeno prospere, né? Que ele saia dali e alce voos altos, né? Que vença na vida, né? Porque vencer na vida é um negócio meio subjetivo, né? Mas que realmente cumpra o seu papel na sociedade. Então, o meu mundo ideal é esse, que a família e a escola sejam cada vez mais unidos a ponto de serem um e pensarem exclusivamente no bem-estar do aluno. Legal, bacana. Bom, a gente está encaminhando para o fim. Você tem alguma pergunta? Foi rápido. Passou rápido. Nossa. Não, eu tô tranquila. Tá, mas eu tenho duas que eu queria deixar aqui para você emendar as duas. Tá? Vamos lá. Eu tô falando muito, gente. Não, Ótimo, nossa, eu tô tá dentro perfeito. Jura? do É esperado. porque quando eu engato uma quinta eu vou embora, não paro nunca mais. Eu queria que você falasse alguma coisa que é importante que eu deixei de te perguntar dentro do contexto de sexualidade nas escolas e, se possível, emendar aí alguma recomendação pra gente. Um filme, um livro, um artigo. Eu acho que professor de literatura deve ter vários livros, Várias referências. crônicas que vão servir o nosso foco aqui é pais e educadores, né? Principalmente para esse público, se vier à sua mente, alguma coisa que a gente possa deixar aqui de recomendação para eles. Que Tá? legal. Então, assim, o que eu não te perguntei que é importante a gente falar aqui? Obrigado pela pergunta, cara. Nossa, eu achei interessante. Eu até fiquei com medo que você fosse me perguntar, porque eu assinei ali naquele papelzinho. Você se sente capacitado a falar sobre o tema? Eu falei, se ele perguntar no podcast, eu vou ter que falar a verdade. Mas a verdade, eu acho que tem que ser respondida da mesma maneira. A resposta, eu acho que tem que ser a mesma para todo mundo. Por mais que a gente se sinta pronto para falar sobre qualquer assunto, Gustavo, a gente nunca pode se sentir pronto a falar sobre isso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. Quanto mais a gente se sente pronto, mais próximo da queda eu acredito que a gente esteja. Então, eu acredito que a pergunta que você, de repente, poderia ter feito e não me fez... Ô, Raider, você se acha completamente apto a falar sobre sexualidade na escola? Eu diria para você, se você falasse de língua portuguesa, se você falasse de literatura, de produção textual, não, eu tenho que saber, da mesma maneira teria que continuar me preparando. E sobre educação sexual, eu acredito que eu esteja minimamente pronto a dar os corretos encaminhamentos quando esse questionamento chegar até o professor, até mim. Mas eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer para deixar esse professor empoderado, e eu acredito que o completamente empoderado é completamente utópico. Ninguém deve se sentir completamente empoderado a falar sobre isso. A gente sempre tem que tratar o tema com a seriedade que ele merece, né? O que não significa não deve falar, mas sempre com aquela vontade de se preparar mais e mais e mais, porque como é que esqueci quem falava, mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa filosofia? Era Hamlet. Eu ia falar Maquiavel, nada a ver. Hamlet já dizia, né, nas suas peças. Então, eu acredito que não.
Não, e acredito que ninguém de maneira lúcida diria para você assim, não, estou completamente preparado. Né? Sexólogo, professor, a gente tem que se preparar. E a outra pergunta era... Você tem alguma recomendação? Pensando em pais e educadores, né? Uma coisa, ó, isso aqui é legal, que pode ser romance, pode ser o que vier na sua mente, que você deixaria de recomendação pro pessoal. Assim, a minha linha de pesquisa, ela vai na direção do Brasil real. Que o Ariano Suassuna falou, a PUD, né? Falou que o Machado de Assis denunciou. O Brasil é dividido em duas partes. O Brasil que todo mundo vê, e vamos fazer aqui uma contemporanização da fala dele. Tem o Brasil que a gente vê no Instagram, tem o Brasil que a gente vê nas novelas da Globo. Desculpa aí, eles não vão dar um tostão para vocês, né? O Brasil que a gente vê nas novelas. E existe o Brasil real. O Brasil real, da escola pública, da criança que não consegue frequentar a escola. Existe esse Brasil. E dentro da escola, a gente enfrenta muitos problemas. Mas, segundo um outro cara chamado Enéas Carneiro, é melhor a escola do que a não escola. Dentro da escola, ele está minimamente amparado por pessoas que sonham em ver esse aluno voar. Pensando em fazer com que a sociedade se caia em si, né, sobre a existência desses dois Brasis, eu indico qualquer livro do Romance de 30. Seja um livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, que mostra uma realidade de crianças completamente diferentes das crianças que estão nas nossas escolas. E de qualquer escola. Esse é muito bom, né? Porque tem um contexto de própria educação sexual dessas crianças. Eu queria que ele soubesse disso sozinho, mas você já deu um spoiler. Mas beleza, ótimo. Vou ficar aqui. Então, assim, essa é uma ótima indicação para o Capitães da Areia, de Jorge Amado. E ele, desde 1936, 35, já sofreu, né? Porque faleceu. Mas sofreu o tabu que a sociedade brasileira coloca sobre o assunto. Mas ele não esmoreceu em nenhum momento. Tanto é que ele fez outros livros que falavam da mesma coisa, com a mesma perspicácia, e colocando o dedo na ferida ali, não se afetando com as críticas que recebia. Então, o Jorge Amado era um cara que mostrava o Brasil real também, e mostrava essa discrepância. Então, às vezes, o que falta para a família, o que falta para os professores, o que falta para o aluno, para a escola, é a gente constantemente lembrar que existe o Brasil que a gente vive, que é um Brasil de privilégios, um Brasil que está preocupado com essa alma, que ele consiga caminhar com as próprias pernas, e existe um Brasil de pessoas completamente sem instrução, sem cuidado, né, sem nenhum tipo de auxílio, né, desassistidas pelos próximos, desassistidas pelo Estado, desassistidas por qualquer ente que poderia se interessar em assisti-los. Então, a minha indicação é essa, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Beleza, bacana, Rainer. Queria te agradecer, em nome aqui do nosso projeto de extensão. Eu, Gustavo, a Catarina, o Pedro vai vir aqui. Pedro, aparece na câmera. Chega os dois. Chega aqui. E a gente gostaria de deixar com você um pequeno mimo. Pô, muito obrigado, Gustavo. Valeu. Beleza? Obrigado pelo seu tempo. A Eloek e Pedro estão aqui no nosso projeto de extensão também. Agradecer agora, vou falar certo, o Pop Enem pelo espaço. Pop Enem. Sigam o Pop Enem. E é isso aí. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Pedro.